E aí, filmmakers? Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre as câmeras DSLR para as câmeras mirrorless, principalmente para quem está pensando em fazer vídeos. DSLR significa Digital Single Lens Reflex. Então, é uma câmera digital de reflexo em lente única. O que significa isso? Ela tem um espelho na frente do sensor e a luz entra pela lente, reflete nesse espelho, vai para cima, atinge um prisma e esse prisma faz a imagem sair aqui no visor. Então, por isso que ela se chama DSLR, porque ela tem esse reflexo do espelho para o pentaprisma para formar a imagem que a gente enxerga aqui em cima. Quando a gente faz uma foto, esse espelho é rebatido e aí deixa a luz entrar e atingir direto o sensor que fica atrás dela. Junto com esse rebatimento do espelho, a gente tem um bloqueio então da luz que subiria para o prisma e no momento que a gente faz a foto, a gente não enxerga nada por uma fração de segundo ali no viewfinder, que é o momento que a luz está indo exclusivamente para o sensor. Nas mirrorless, como o nome já diz no inglês, mirrorless significa sem espelho. Não tem nenhum tipo de espelho na frente da câmera, toda a luz que entra pela lente atinge direto o sensor. Então, nesse caso, para que eu consiga enxergar alguma coisa aqui no visor, esse visor tem que ser elétrico, porque não tem reflexo subindo até ele. Então, toda mirrorless tem um Electrical Viewfinder, um visor elétrico que cria uma imagem por software baseada naquilo que o sensor está enxergando. Além dessa diferença na forma que elas são construídas, também tem outras diferenças importantes que vocês saibam que eu vou comentar agora. Por causa do espelho na frente, as DSLR então têm uma proteção um pouco maior contra sujeira, contra pó, contra pequenos detritos que possam entrar e atingir o sensor. Diferente das mirrorless, que como o sensor está diretamente exposto, são mais vulneráveis a esse tipo de dano. O tamanho também é uma diferença importante. Por precisar desse espaço para o espelho, geralmente as DSLR são maiores e mais pesadas que as mirrorless. As DSLR também não costumam ter estabilização no corpo da câmera, que é o famoso IBIS, In-Body Image Stabilization. Elas não costumam ter isso, enquanto muitas mirrorless têm. Por exemplo, essa câmera que está me filmando agora, a Panasonic GH5, tem uma excelente estabilização no próprio corpo da câmera. É uma mirrorless. Mas não é uma regra. Por exemplo, essa aqui, a Sony RX100 Mark IV, é uma mirrorless, super pequena e compacta, porém não tem nenhum tipo de estabilização no corpo. Então, se eu vou filmar ela assim, só com a mão, sem nenhum gimbal, ou se eu vou fazer fotos com exposição um pouco mais longa, eu vou perceber os tremores na imagem. Outra diferença é que a traseira das lentes tem uma proximidade maior com o sensor nas câmeras mirrorless, e isso possibilita que elas consigam ter uma maior nitidez na periferia da imagem, diferente das DSLR, que como a traseira da lente ainda tem o espelho antes de chegar ao sensor, essa distância costuma ser maior. Mas eu não estou dizendo que as lentes mirrorless são mais nítidas que as lentes DSLR, tá, pessoal? Eu só estou dizendo que elas têm um potencial maior de ter nitidez periférica do que as DSLR. Mas se você está achando que até agora eu só falei vantagens das mirrorless, escuta essa. As DSLR costumam ter uma bateria de melhor rendimento, de maior duração do que as mirrorless. Por que isso acontece? Porque nas DSLR, como nós comentamos, o visor, o viewfinder é óptico, ele não é um viewfinder eletrônico, ele não precisa ser energizado. Outra coisa é que se o espelho está na frente do sensor, a gente não está energizando totalmente esse sensor, então ele está também economizando energia. Agora, para vídeo, a coisa já se equilibra um pouco mais. Por quê? Numa DSLR, quando eu vou gravar vídeo, o espelho é rebatido, fica o tempo inteiro rebatido, e a luz o tempo inteiro vai atingindo o sensor. E nesse caso, como ele está rebatido, a gente não enxerga nada no viewfinder óptico e tem que enxergar a imagem pela tela somente. A gente não consegue nenhum tipo de monitoramento pelo viewfinder. Então, ela ainda consegue ser
mais eficiente que uma mirrorless, mas menos do que se a gente falar em comparação de fotos. Para nós filmmakers, fica muito mais interessante uma câmera mirrorless para situações em que a tela não esteja fácil de enxergar. Por exemplo, num dia você está filmando ou fotografando ao ar livre, num sol muito forte, com uma luz muito intensa, a tela muitas vezes não vai ser ideal para você enxergar. Você pode colocar o seu olho no viewfinder eletrônico e aí ter uma melhor noção da imagem que você está captando. Outro detalhe é que as câmeras mirrorless têm vindo com muito mais pontos de autofocus do que as DSLR. Nas DSLR, elas costumam estar limitadas ao centro da imagem, enquanto nas novas mirrorless, muitas vezes tem atingido 80, 90, 95% da imagem em autofocus points, como são chamados em inglês. Porém, câmeras DSLR mais novas, como a SL3, têm tecnologias bem bacanas que também partilham com algumas mirrorless. Por exemplo, o Face Tracking, que rastreia o seu rosto para manter o foco automático, e o Eye Tracking, o foco dos olhos, para manter o seu olho sempre em foco, que é o que a gente mais costuma perceber quando está assistindo alguma outra pessoa numa imagem. Mas e você? Qual câmera você tem usado? Uma DSLR ou uma mirrorless? Conta para mim aqui nos comentários, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau!